Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar para você sobre um artigo científico cujo título é NLP to Code, Code Snippet Content Assist via Natural Language Tasks. Aqui está o artigo, né? Mas eu não quero falar só sobre isso, não. Recentemente, dado o momento que eu tô aqui gravando esse vídeo morrendo de frio aqui na cidade de São Paulo, enquanto eu gravo, o GitHub lançou, né, sua versão beta, alpha, algo do gênero, ou já é o release oficial, não lembro agora, do que eles chamam lá de GitHub Copilot, que é a ferramenta deles, né, um plugin para VS Code, que é baseado, né, na inteligência artificial provida lá pela OpenAI. Eles conseguem sugerir snippets de código para que você, quando estiver programando, né, você escreve um determinado comentário, como por exemplo, quero me integrar, falando aqui em português, né, acho que lá só suporta em inglês por enquanto. Quero fazer o código de integração, sei lá, com PayPal. E ele vai conseguir meter o código lá, né, o snippet de implementação disso para você automaticamente. E aí você vai mandar bala. E a ideia é que isso eventualmente agilize o nosso processo de desenvolvimento. Então, primeiro eu quero falar desse artigo, né, que é de 2017, foi escrito por a primeira pessoa, não sei quem é, né, Brock Agnes Campbell, mas a segunda pessoa, né, Christoph Trude. Eu sei quem é, já me encontrei com ele, inclusive, quando ele estava escrevendo esse artigo, ou quando ele escreveu, Maurício Anish, né, que também é um outro pesquisador brasileiro, né, que, enfim, né, publica bastante coisa em engenharia de software empírica. Ele tinha nos apresentado e tinha me contado desse trabalho que ele tinha feito, né, um plugin, basicamente é um plugin para o Eclipse, que consegue, né, em função do que você precisa, e ele dá uns exemplos aqui no paper, né, ele utiliza o Stack Overflow como base de busca, e aí você busca isso. Quero saber como é que eu saio de um PDF para um não sei o que lá. E aí você vai escrever ali, você vai pedir ajuda e o plugin vai te oferecer ajuda. E o paper é muito sobre isso, eu já falo um pouquinho mais sobre ele. Então eu queria falar sobre ele e depois discorrer um pouco sobre esse lance de ter cada vez mais a inteligência artificial como um braço colaborativo do nosso processo de desenvolvimento. Eu acho muito interessante isso, porque lá atrás, se eu não me engano, em 1980, 1970, quando o Frederick Brooks escreveu o artigo dele, né, o post legalzão dele, chamado No Silver Bullets, que, de novo, eu gosto muito daquele texto, porque ele é muito mais do que o No Silver Bullets, que é o que sobrou aí, né, porque realmente é um título interessante. Mas lá atrás, o cara, um mito, realmente é, sei lá, né, um Nostradamus aí, ele falava, né, que entre as possibilidades, né, entre as coisas que ele entendia, que poderia realmente aumentar a sua velocidade de desenvolvimento, né, mantendo a acurácia da parada e tudo mais, era a inteligência artificial aplicada ao processo de desenvolvimento de software. E de uns anos para cá, a gente tem tido cada vez mais essa junção. A inteligência artificial tentando tomar conta do que pode ser automatizável aí, do que não necessariamente precisa da nossa mente para desenrolar, e a nossa mente trabalhando, obviamente, em cima do que a máquina ainda não consegue fazer. Obviamente que isso ainda não chegou para todo mundo, beleza? E ainda não é popular, a gente não vê ainda todo mundo utilizando, tirando proveito ou coisa do gênero. Mas eu acho que é um tema muito interessante, eu acho que vale a pena a gente falar aqui para a gente ficar um pouco mais situado, né, e entender onde é que já está, né? Então, o Facebook já usa, já tem inteligência artificial que escreve teste automatizado, que eu, inclusive, já revisei, né? Já mostrei aqui no canal, já tem artigo publicado de correção de bug automaticamente, eu vou voltar nisso aqui hoje durante esse vídeo. Então, acho que tem várias coisas aí que são legais, que eventualmente podem nos ajudar, né? Falando sobre o artigo em si, eu vou tentar aqui trazer agora um outro formato de revisão, que é, de novo, discorrer um pouco mais sobre a ideia do artigo, sobre a proposta dele, sobre o que ele traz aqui pra gente, né?
sem necessariamente seguir um roteiro, um roteiro certinho, passando pelas sessões e tal. Então, basicamente, qual que é a ideia do artigo, né? Por que a galera pesquisou isso e desenvolveu esse plugin? Eles juntam aqui, né, um campo aí da inteligência artificial, que é o processamento de linguagem natural, beleza? Eu tô botando aqui, eu tô chamando de inteligência artificial porque acho que é a grande área aí, né, da coisa. Aí você tem, obviamente, as sub-áreas e as especializações da parada. Mas você tem, daí que vem o nome, né, NLP to Code. Então você tem essa área de processamento de linguagem natural, que a ideia é entender ali. Eu estou longe de ser qualquer especialista em qualquer campo da área de inteligência artificial. Se eu explicar qualquer coisa especificamente sobre isso de maneira errada ou algo do gênero equivocada, por favor, me perdoe. Eu já estou deixando aqui, né, o alerta para você que não é uma área que eu sou dominante, mas obviamente não é porque eu não domino que eu não posso vir aqui revisar, né, e tentar sacar um pouco mais dos caminhos que estão acontecendo. Esse é um paper de 2017. Então, basicamente, voltando, qual que é a ideia? É se utilizar o poder do processamento de linguagem natural para, através de um plugin, ali, né, nesse caso aqui eles fizeram um plugin para o Eclipse, porque era a ideia que eles mais dominavam, a arquitetura de escrita de plugins, para que você, sem sair do seu fluxo de desenvolvimento, consiga ter acesso a esses snippets que podem eventualmente te ajudar. Qual que era o problema, né, que motivou eles a escrever isso daqui? Eles já existiam outras ferramentas que proviam, né, que geravam snippets de código, que ofereciam snippets de código para trechos, só que elas sempre rodavam em janelas diferentes da janela do desenvolvimento. Então, sei lá, você tinha que ir no navegador, você tinha que abrir uma janela nova no seu Eclipse, escrever o texto, pegar o código, copiar e trazer. E aí eles se apoiavam em uma referência que essa troca de contexto regular, né, para você sair de um canto, voltar para o outro, sair de um canto, voltar para o outro, afetava a produtividade da galera que estava desenvolvendo. Então eles, baseado nisso, foram desenvolver aqui, né, esse plugin deles. E aí, onde que eles iam buscar os snippets de código? Acho que aqui tem um trecho interessante, né, que eles, aqui para baixo, aqui, ó, eles extraíram, eles buscaram em 1.109.677 threads que eram tagueadas com Java lá no último dump do Stack Overflow. Eu acho que esse dump do Stack Overflow é público, né? Se eu não me engano, você tem uma maneira de conseguir pesquisar por tudo que tem lá, que já foi postado, algo do gênero, e você pode baixar. Eu acho que isso é público, que você tem acesso. E aí, em cima de todo esse texto, eles conseguiram ter 599.550 tasks aí em cima, né, desse processamento de linguagem natural que podem ser utilizadas pela galera de desenvolvimento. O que eles fazem aqui é baseado num paper anterior do próprio Christoph, que é um algoritmo chamado TaskNav, que é um algoritmo também linkado, né, com processamento de linguagem natural para analisar essas tasks que você pede eventualmente quando você está desenvolvendo código aí. E cara, o resultado aqui eu acho que é muito, muito legal, né? Então basicamente você tem esse fluxo aqui que está na imagem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Acho que aumentou um pouquinho. Então você escreve aqui o que você precisa, né? Então eu quero adicionar linhas, por exemplo, aquele desse exemplo, adicionar linhas. E aí tem algumas opções aqui. O plugin sugere o snippet de código. E aí você pode ir utilizando uma opção da IDE, se eu não me engano aqui é o Ctrl+, e navegando entre as opções de snippets disponíveis que você tem para utilizar. Eles fizeram, né, um testezinho com a galera da Universidade da Austrália, que é onde ele rodou todo o processo aí para desenvolvimento e tudo mais. Basicamente, como era de se esperar, a galera usou em massa, em geral, a primeira opção. Quer dizer que a primeira opção tendeu a ser interessante, né? Aqui, assim como quando a gente busca no Google, a gente não vai até as últimas páginas. Geralmente, a gente não vai até
não vai caminhando para dentro das página por página até achar o conteúdo que nos interessa. A gente geralmente altera a string de busca para que o resultado seja o mais interessante possível e que apareça ali, né, na primeira página para a gente. Então aqui embaixo eles têm algumas comparações com a outra ferramenta que chamava T2 API. Essa aqui era para geralmente oferecer snippet para APIs, então não necessariamente foi uma comparação completamente justa aí, porque o NLP to Code era para código geral e o T2 API aí era só para API. Mas comparando aqui, eles tiveram um número muito mais interessante com o grupo de pessoas que testaram de snippets oferecidos que realmente ajudava, né, versus o da outra. Um número bem menor de snippets inúteis comparado com o da outra. E em nenhum momento eles não tiveram nenhum snippet para mostrar comparado com o da outra. Eu confesso que não necessariamente eu acho que não tem nenhum snippet para mostrar uma coisa boa. Porque se ele tivesse aqui 74 menos 27 acertos e nenhum snippet para mostrar, aí sim, aí teoricamente poderia ser interessante. Mas eles mostraram 27 errado, né? Então, não necessariamente, na minha opinião, quer dizer que todo snippet deveria ser mostrado. Aqui do lado, ele mostra aqui o uso em relação, né, às opções que você poderia ir tendo. E claramente a primeira opção é a mais utilizada e tudo mais. E aqui alguns exemplos de snippets de código, de pedidos, né, de snippets de código que foram feitos pelos usuários. Obviamente, pelos tipos de texto, percebe-se que não são aplicações corporativas e tal. Eram pessoas que estavam fazendo a graduação de ciência da computação, se eu não me engano. E aí elas usaram dentro da matéria de estrutura de dados, que era dada com Java. E você vê aqui pelos pedidos, que a maioria deles, não todos, né, como por exemplo, add custom jpanel to iframe ou convert uppercase to lowercase, não necessariamente faz parte da matéria, mas implement Dijkstra, algorithm, complete bubble sort, find number of shortest path, implement depth for search, e por aí vai. São coisas que normalmente, pelo menos aqui minha percepção, não são coisas que a gente faz, obviamente, no dia a dia. Aí alguém já fez pra gente, a gente usa quando precisa. Então, um artigo muito interessante, muito fácil de ser lido, 5 páginas, um texto muito fluido, beleza? E por que eu cheguei nesse artigo? Tem um rapaz, né, um cara muito bom na Universidade Federal de Pernambuco, que chama Bruno Cartacho, acho que Cartacho, se eu não me engano. Enfim, é um cara que é pesquisador, doutor e por aí vai, e também tem experiência de mercado, que ele publicou no LinkedIn, né? Putz, você tá achando muito legal o GitHub Copilot, mas olha só, né? Em 2017 já tinha esse artigo, Snippets. A área de pesquisa de snippets de código é uma área de pesquisa que está viva, que a galera tem tentado evoluir nisso, e por aí vai. E por que ele fez isso, né? Porque eu acho que ele traz ali uma coisa que eu já falei, inclusive no Twitter, que a gente tende a achar que a academia, que a investigação científica, né, que o mundo acadêmico anda atrás da indústria. Isso está longe de ser verdade. Longe, muito longe de ser verdade. Em 2017, como eu acabei de mostrar aqui, tinha um plugin que você podia pegar snippets de código. E obviamente, teve um dos artigos que eu revisei aqui, né, que era uma inteligência artificial para tentar corrigir bug de maneira automática, utilizando programação genética, aí tem um espaço de busca e search-based testing e tudo mais, que se eu não me engano foi de um Wix de 10 anos ou 15 anos atrás. Então, eu reforço o convite para você que pesquisar artigos científicos nas áreas do seu interesse podem abrir muito a sua mente com coisas que já estão sendo pesquisadas e que não necessariamente ainda são aplicadas no mercado, né, ou indústria, como você queira chamar. Assim como, obviamente, acontecem problemas da indústria que geram pesquisa, mas geralmente a indústria, na minha opinião,
acha mais problemas do que necessariamente traz a inovação brutal e tal. Porque geralmente inovar leva tempo. Acho que isso é importante. Inovar de verdade, né? Pegar uma coisa que mude o jeito que outras pessoas fazem ali o babado. Mas enfim, né? Obviamente é uma combinação também, como eu já, na minha opinião, pelo menos, como eu já falei aqui anteriormente. E aí, indo mais a fundo nesse lance de inteligência artificial como braço de apoio ao nosso desenvolvimento, né? Depois a gente vem aqui e a gente chega aqui no GitHub Copilot, Your AI Pair Programmer. Então, acho que tá em beta ali, né? Em alfa, você tem que assinar a parada para ver se você vai ser selecionado, esperar a sua vez na fila ou algo do gênero. E se você vem aqui no site, é a mesma coisa do Snippet, é a mesma linha de pesquisa aqui obviamente já empacotada num produto um pouco mais interessante que você pode instalar, né? O NLP Code, eles, se eu não me engano, eles não publicaram um plugin, entendeu? Você tem que ir lá fazer o package do plugin, tem o repositório do GitHub e tudo mais. Aqui, obviamente, existem 4 anos de distância. Entre esses 4 anos de distância surgiu, né, esse troço aqui, que é uma parada muito maluca, né, que é o... Deixa eu me puxar aqui para baixo. Que é essa iniciativa aqui, né, que é o OpenAI. Eu não consigo eu não manjo para te dar uma explicação específica aqui, mas é um lugar com bilhões, um dataset aí, ou vários, com bilhões de informações, com milhões de parâmetros de calibração sobre as análises em cima desse dataset gigante. E ele tem servido como uma fonte de informação para que outros projetos que utilizam inteligência artificial se sustentem para trazer valor para as nossas vidas em múltiplas frentes diferentes aqui, né? Então aqui eles mostram a parceria deles com o GitHub e a gente vê aqui no site do GitHub o exemplo de uso. Então você vem aqui e tem esse comentário, né? Determine qual é o sentimento seu sentimento do texto é positivo. Então o cara acessa aqui um sentimento, passando o texto e bum, tem aqui a resposta. E aí ele explica aqui um pouco da parada e ele fala aqui do mais de autocomplete. Aqui ele dá um exemplo com a linguagem Go, né? Acho que ele suporta Go, Python, TypeScript e tudo mais. Enfim. Então você tem essa iniciativa. Putz, imagina um plugin para as mais variadas linguagens aí que te auxilie com snippets de código que realmente sejam úteis para o trabalho que você está fazendo. Caramba, é muito legal. Eu particularmente acho muito massa. Se isso começar a chegar para a gente conseguir utilizar de fato. Vou dar um exemplo. Você está no ecossistema de sistemas distribuídos, né, microserviços ou algo do gênero, e você vai querer comunicar com um outro sistema, sei lá, via HTTP. E quando você botar aqui seu snippet, de vez em quando você pode botar assim um snippet. HTTP call retry. Puto, o cara já vai vir com um snippet de código contextualizado com o seu projeto. Imagina que você está ali utilizando um Spring da vida ou qualquer outro framework ou biblioteca. Então ele já vai meter ali o snippet do retry e de lambuja o cara já mete um timeout para você, entendeu? Então são coisas que de vez em quando talvez a gente precisa ou não precisa do retry, mas o timeout em geral você sempre precisa para fazer uma chamada remota, porque você está fazendo uma chamada para um lugar que você desconhece e se aquilo travar, você vai querer, né, mitigar os efeitos colaterais, por exemplo, na sua aplicação, ao mesmo tempo que já vai vir um snippet que trata os possíveis erros da chamada, porque a gente tem que ser resiliente, né, então a gente tem que assumir que toda chamada vai dar erro, por exemplo. Não tem muito lado negativo, né? Por que você vai fazer uma coisa que a máquina pode fazer para você? Sem dúvida, eu não vejo muito galho aí não, né? E eu tenho zero receio, obviamente, que isso faça a gente, sei lá, né? Essas coisas que falam por aí, né? Perder emprego ou algo do gênero. Acho que longe disso, você vai usar sua mente para algo que a máquina ainda não pode fazer. Quanto mais a máquina puder fazer,
melhor utilizada vai ser sua mente, em geral. Só que tem mais coisa que é legal, ó. A Microsoft, esse paper aqui, se eu não me engano, é de 2021. Eu até tuitei que eu ia revisar ele, mas achei melhor fazer o bem bolado total. Publicou uma ferramenta dela, também baseada em inteligência artificial, que chama Perfluence, que qual que é a ideia? Quando você fizer um código, a IA vai passar pelo seu código e vai tentar achar um bug de performance. E por que bug de performance é mais duro talvez de achar? Porque não é um bug no sentido de você não estar fazendo o que o requisito do software em geral, a funcionalidade pede. É um bug que ele eventualmente pode aparecer em um cenário que é específico ali. Então, obviamente que você pode perceber esse problema na sua aplicação, né? Tem uma playlist aqui minha do Bitly, que eu mostrei aqui para vocês que na construção da parte de leitura, ali, né, de redirecionamento da URL encurtada, quando chega mais ou menos em 1000 requisições simultâneas, o tempo de resposta da minha primeira versão de código começa a subir muito, né? Que é o que o povo chama aí, talvez, que parece que é o meu breaking point. Ali é o ponto de quebra da minha aplicação. Mas, putz, eu tive que rodar a progressão do teste de carga para conseguir achar o ponto de quebra. E aí eu vou analisar os logs, porque eu quero trazer tudo isso para você, para tentar acertar, né? Para achar o ponto certinho que eu devo fazer para evitar aquele comportamento. Mas se eu tivesse rodando um Perfluence da vida, aqui é só para C# por enquanto, mas se eu tivesse rodando um Perfluence da vida, através de análise estática, o cara poderia falar, ó, aqui vai tender a quebrar para você. Óbvio, eu olhando meu código, eu sei pontos ali que eu poderia fazer melhor. Por exemplo, perdão, enquanto está fazendo o redirecionamento, eu tenho que gerar uma inserção no banco de dados que contabiliza um clique naquele meu link com todos os headers que vieram na requisição HTTP. Eu estou fazendo isso de maneira assíncrona. Se eu fizer de maneira assíncrona, provavelmente tende a melhorar. Do mesmo jeito que eu poderia ter um cache, um determinado número de informações para fazer o redirecionamento. Eu não precisava bater no banco o tempo inteiro. Fazer essa chamada, né? Para o banco de dados relacional, que é o que eu estou utilizando o tempo inteiro. Então tem coisas, obviamente, que eu já sei que eu poderia fazer. Mas talvez tenha outras coisas que eu não sei que eu poderia fazer, que a ferramenta pudesse me indicar. Eu ainda vou trazer a revisão desse especificamente, mas basicamente é isso, né? É uma ferramenta de inteligência artificial para detectar bugs de performance. E esse aqui é um paper um pouco mais duro do que o outro, apesar de ter 6 páginas, mas ele vem de maneira muito específica ali, né? Todas as equações e as fórmulas que eles utilizaram para conseguir fazer a parada de fato, né? Mas de novo, muito interessante, e aqui acho que é a parte que dá para ver um exemplo, né? Que é facinho. Aqui, ó, tem aqui um código em C# onde eu faço uma busca. Isso daqui, ele geralmente no C# ele tem uma feature, se eu não me engano, que você consegue, é como se fosse as macros do Elixir, que também tem aqui a playlist. Imagino que seja parecido. Então aqui ele analisa o próprio compilador, né? Pega esse código e ele gera, em função dessa macro que você está escrevendo aqui, um outro código. Então aqui é um jeito legalzão de escrever um SQL. Pelo menos, se eu não me engano, era esse o código aqui. Ou talvez seja simplesmente uma operação de lista mesmo, ou algo do gênero. E aí ele percebe, ó, que ele faz aqui um where, o ID do X é igual ao ID do cliente, pega o primeiro ou o default. E aí ele sugere que você pode fazer aqui já direto, um first or default, passando a função que você quer executar e tudo mais, né? Na verdade o exemplo está aqui embaixo, né? Esse daqui versus esse daqui. Então, de novo, você tem uma inteligência artificial fazendo análise do seu texto e propondo sugestões de código sem que você tenha que fazer uma análise ali, né? Um troubleshooting para entender o ponto, para não sei o quê.
e por aí vai. E propondo, nesse caso aqui, uma sugestão de código que não machuque nada e que não adiciona nenhum elemento arquitetural novo no seu software para você conseguir suportar o requisito de performance, eventualmente de escalabilidade e tudo mais. Mas aí não para, ó. Se você olhar para cá, deixa eu só fazer um passo pro lado. Esse post aqui, ó, de 2018 do Facebook, de uma ferramenta que chama Sapiens. O que é o Sapiens no Facebook? É a inteligência artificial deles, que foi deployado em escala, que gera teste de interface automaticamente contra o aplicativo deles naquele momento, Android, e gera diversos testes de interface para conseguir achar os bugs o mais rapidamente aí no software, né? Eles querem achar bug antes que o bug vire um erro para o usuário ou para a usuária, o que obviamente é genial no seu fluxo de desenvolvimento de software. Porque no artigo, no livro aberto de Anish, sobre a teoria dos testes, e que é muito legal, que eu já revisei também vários deles aqui no canal, tinha essa distinção. É interessante de ficar na mente sobre o impacto do erro. O seu software que você está rodando agora, deployado da sua empresa, tem bug. A única coisa aqui que difere é, existem bugs que já foram descobertos e tem bugs que ainda vão ser descobertos. Mas que tem bug, sem dúvida nenhuma. Então, qual que é a sacada dessa ferramenta deles aqui, né? Que não foram eles que criaram, sim, é a pesquisa, que a galera chama, né, de Search-Based, e aí você tem, né, Search-Based Software Testing, por exemplo, né, Search-Based Software Refactoring. É uma área de pesquisa de software que usa essas coisas de programação genética e tal, para dentro de um espaço de busca determinado, algo do gênero, você conseguir propor pedaços de código que ajudem você a fazer coisas. Nesse caso aqui, pedaços de código que geram, que sejam testes. Deixa eu só pegar um outro projeto aqui nisso também, né, não é diff... Eu não lembro agora, não lembro o que eu queria trazer aqui pra vocês. De um outro cara que eu também revisei aqui no canal, que gera teste automatizado de maneira automática, né? Então, basicamente, ele gera vários testes de interface para tentar achar o bug antes que ele seja percebido pelo usuário. Ou pelo usuário, porque é bem diferente. Bem diferente, beleza? Então, mas só que eles não pararam nisso. Olha que legal. Eles acham, o Sapiens era essa ferramenta deles, né, de geração de teste automatizado em escala, mas eles foram mais longe. Você consegue, eles juntaram a inteligência artificial que gera o teste automatizado em escala, e aí eles foram para outra ponta, que é, eu gerei um teste automatizado, rodou contra a aplicação, e a minha aplicação quebrou, será que eu consigo corrigir automaticamente? E eu também já revisei um artigo mais, obviamente, roots aí, né, comparado com a ferramenta que o Facebook desenvolveu, sobre isso, né? Eles têm uma linha de correção de bug automatizada, baseada nessas programações genéticas, não sei o que e tal, algoritmo genético, né? Que eles trabalham em cima da hipótese que para a maioria dos bugs que existem na sua aplicação, dentro do seu próprio código, já existe um trecho de código que corrige aquele novo bug. Quando eu li isso a primeira vez, que eu revisei aqui no canal, eu confesso que eu achei genial. Que eu falei, caralho, perdão, xinguei, né? Faz muito sentido. Porque aí eles reduzem o espaço de busca para propor. E aí teve um outro vídeo que eu gravei aqui, revisando um outro artigo sobre isso, que eu testei na prática. Eu peguei o software deles, o projeto publicado no GitHub, criei um código meu aqui qualquer, que tinha um teste que passava. E aí eu alterei o meus códigos de produção, só que o softwarezinho deles não conseguiu mexer no meu código de produção. Aí, perdão, né, só para fazer o fluxo. Eu tinha um teste que passava e eu achei um bug. Aí eu escrevi um teste que revela o bug. Eles aqui já têm um teste que revela o bug, né? E aí, uma vez que você tem um teste que revela o bug, o algoritmo entra para tentar aplicar uma correção, né, um patch
no seu código de produção que faça o teste passar. Só que o que acontece? Para esse algoritmo funcionar, ele tem que saber que sugestão de código que ele vai dar. E aí ele faz o quê? Dentro do espaço de busca do seu código de produção, ele pega os códigos e mete, vai alterando, obviamente com a inteligência que eu não sei explicar no detalhe, ele vai alterando o código de produção até que o teste passe. Se o teste passa, ele cumpriu o papel dele, pode dar o próximo passo. O que é o GetAfix do Facebook? Esse post aqui, ó, de 2018, novembro de 2018, enquanto que o outro é de maio de 2018. O GetAfix é esse passo. O Sapiens gera o teste que falha. O GetAfix sugere a correção e envia o PR para o dev ou para a pessoa de desenvolvimento ali, né, que está codando, aprovar. E aí você tem PR sendo gerados pela máquina. Eu acho isso muito legal. Imagina quando a maioria das empresas tiver acesso a esse tipo de tecnologia. Caramba, a gente vai ter software com muito mais qualidade, beleza? Vai conseguir aproveitar o nosso tempo de desenvolvimento de maneira muito mais interessante. Começa a entrar naquela seara, né, que os frameworks já passaram. Putz, eu vou usar um framework para quê? Porque eu quero me preocupar com o negócio. E eu vou aplicar correções e escrever snippets de código que a máquina pode escrever para mim, por quê? Não vou, eu quero fazer coisa que gere cada vez mais valor, né, para o negócio. Então a parada tá aí, vai evoluir cada vez mais e eu sugiro que você, né, enfim, fique cada vez mais atento a isso. Eu queria lembrar que tudo que eu mostrei para vocês aqui não veio da indústria. Todas as coisas que eu mostrei veio de pesquisa, na academia, de investigações, para tentar achar formas mais interessantes de resolver problemas, aí sim, que apareciam na indústria. E aí você tem esse tipo de escala que de vez em quando aparece em empresas como Facebook, Google e tudo mais. Beleza? Mas era isso, basicamente era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem uma crítica construtiva, deixa aqui também de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.